todo mundo já vê essa página, mas só para vocês se situarem, né? Então, algumas datas, né? Esse ano, a período de inscrição vai abrir dia 10 de setembro, vai até dia 11 de outubro, tá? O exame, a primeira fase vai ser feita pela FUVEST, tá? Então, a inscrição é pela FUVEST. A taxa de inscrição é de R$150 e vai ser 3 provas, né? Então, tem a português, que é uma redação que nós vamos pedir, depois inglês, e tem a parte que nós chamamos de matemática, segundo grau, raciocínio lógico, que são várias questões que juntam várias coisas, várias áreas, né? E para quem tem TOEFL ou outros certificados, pode apresentar até o dia 30/8 a dispensa, né? Que quem tem TOEFL não precisaria fazer a prova de inglês pela FUVEST. Eu sei que essa apresentação está sendo transmitida, espero que muita gente esteja assistindo sem ser os que estão aqui. Para os residentes, os não residentes no Brasil ou não residentes em São Paulo que não quiserem fazer a primeira fase, mas que tenham o GRE ou GEMAT, que são provas internacionais, eles também estão dispensados da primeira prova, desde que tenha 50% ou mais de aprovação. Quer dizer, a nota do GRE e do GEMAT, ele tem um valor mínimo e máximo, a gente está pedindo 50%. A primeira fase, a candidatos que tenham nota zerada em alguma das provas, né, ela está automaticamente desclassificada. E a prova de inglês para o mestrado, nós estamos pedindo 50% de aproveitamento, e a prova de inglês, para quem está fazendo doutorado, 60% de aproveitamento. Bom, então isso são regras. Depois do exame da primeira fase, nós vamos selecionar os candidatos para a segunda fase, e aí vai ter uma outra prova, que aí mais está direcionada naquelas 5 áreas, e aí cada grupo vai fazer uma entrevista, né? Vai ter as 5 áreas, cada uma vai fazer uma entrevista, vai ter uma provinha, vai fazer uma entrevista e vai fazer uma avaliação do projeto de pesquisa que vocês vão elaborar, tá? No site tem umas diretrizes do conteúdo desse projeto de pesquisa, né? Então, qual tem que ser o conteúdo, como é que tem que estar elaborado esse projeto de pesquisa, na página tem as diretrizes, como é que tem que fazer esse projeto. Então, não cabe a nós, professores do departamento, dizer como é que tem que fazer o projeto. Inclusive, como isso faz parte da avaliação, é importante que vocês saibam como é que tem que fazer, até para mostrar para nós que vocês estão prontos para entrar na pós-graduação, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Tá. Bom, eu acho que hoje nós vamos falar um pouco do CAP. O CAP é constituído de, eu não sei quantos professores exatamente, mas acho que uns 7, se não me engano, são 7 professores. Estão presentes aqui eu, que sou a Linda, ela é a professora Marli, e tem o professor Eduardo, que está sentado ali, tá? O CAP tem uma vasta linha de pesquisa de temas, né, muito diferenciados, inclusive, né, tanto é que tem o professor Clóvis que está chegando agora também. Então, a amplitude desse grupo, ele vai desde métodos quantitativos complicados até a gestão, que é a parte que a Marli trabalha, que acho que o Eduardo e o Clóvis, tá? Então, acho que aí eu pediria para a Marli falar um pouquinho das pesquisas que ela trabalha, das linhas de pesquisa, dos assuntos, dos temas que ela pesquisa. E aí depois, se o Eduardo quiser falar um pouco, se o Cláudio quiser falar um pouco, e aí eu falo do que eu tenho trabalhado, até para vocês terem uma ideia de que tipo de pesquisa, que tipo de assunto que a gente tem trabalhado. Tá ok? Bom, gente, a Linda também falou de alguns professores, e a gente acabou de receber um e-mail do professor Paulo Kauchik, que é um professor que é colaborador aqui, ele também atua na pós, então depois eu vou falar um pouquinho dos temas dele também. A gente trabalha junto num projeto de pesquisa da CAPES, e ele vai orientar também no próximo período, né? Então tá. Eu vou mostrar para vocês o Laboratório de Gestão de Projetos. É nesse mesmo site que vocês viram aí essa chamada.
Se vocês entrarem aqui na página principal do PRO, aqui já está no PPGEP, né? Aqui. Então, logo aqui, o primeiro, acesse também, o primeiro é o Laboratório de Gestão de Projetos. Né? Está carregando. Nesse site, vocês vão encontrar todos os nossos projetos de pesquisa, boa parte das publicações, várias delas disponíveis para download. E a ideia de vocês usarem o site é para ajudar vocês no projeto de pesquisa. Uma coisa importante para quem está querendo fazer pós é entender que se o tema de pesquisa não for alinhado com os professores que vão orientar no próximo período, a tendência do professor é não selecionar o trabalho, porque ele não vai ele tem um guarda-chuva de pesquisa que ele procura concentrar as orientações lá dentro. Então, primeira coisa, vocês têm que procurar o alinhamento entre o que vocês estão querendo e o que o professor está fazendo, né? Porque provavelmente ele vai inserir vocês dentro de um projeto de pesquisa alinhado com outros pós-graduandos, pós-doc, doc, mestrando e também alunos de IC. Então, ele vai encaixar você dentro desse guarda-chuva de pesquisa. Para o ano que vem, se não me engano, nós temos 3 professores credenciados para atuar na pós, 4. Acho que somos 3 para o ano que vem. O Rotondaro se aposentou agora expulsória no meio do ano. Acho que ele já falou, inclusive, para o Paulo que não, né? Então, para o próximo ano, nós temos 3 professores que vão pegar alunos para pós-graduação, que é a professora Linda, que vai falar, sou eu, e o professor Paulo Kauchik, que é esse que eu mencionei, que está à distância. Né? Embora a gente tenha 7 professores, a atuação na pós ela tem uma série de regras e... Né, entre ano, sai ano, pode variar um pouquinho o nome dos professores envolvidos. Então, para 2013, seriam esses professores. Então, o interesse de vocês procurarem o sistema Lattes, o currículo desses professores e as áreas de pesquisa desses professores, para não submeter, ter todo o trabalho de fazer a prova, etc., e depois submete um plano desalinhado com o interesse do orientador. Né? Então, ele vai ter que escolher, e isso acaba sendo um critério de alinhamento do tema do aluno com o do professor. Tá? Então, os meus temas de pesquisa estão todos aqui no laboratório, então vocês podem ver aqui, a gente também faz uns fóruns mensais, tem os vídeos, que são, em geral, os fóruns são temas, resultados de pesquisa, então também aparece um pouquinho aí o interesse da gente mais recente de pesquisa nos vídeos. Né? Então, aqui nos projetos, tem os projetos, sobretudo na área de... mais detalhado na área de gestão de projetos, e eu vou falar para 2013 qual é o meu interesse. Eu trabalho com o número máximo de orientação, então eu tenho só 3 vagas, que são os 3 alunos que defendem entre esse segundo semestre e o início do ano que vem. Então, são essas 3 vagas que eu tenho. O meu interesse de pesquisa vai na área de sustentabilidade, acho que alguns aqui comentaram, o interesse específico na área de sustentabilidade é junto com a parte de inovação e desenvolvimento de produto, por conta de um projeto que a gente tem com o pessoal da USP de São Carlos e com a Federal de Santa Catarina. Então, a inserção do tema de sustentabilidade ou dentro da atividade de desenvolvimento de produto e inovação, ou dentro do conceito de servitização no final do ciclo de vida. Né? Então, quando a gente pensa numa empresa que oferece não só um produto, mas um pacote produto e serviço, toda a parte de descarte e de reuso do produto volta para a empresa. Por quê? Porque ela continua tendo a posse do produto. Então, isso tem um impacto grande na preocupação com desenhar a cadeia de sustentabilidade desde o início, porque a empresa também tem responsabilidade por todo o ciclo, inclusive depois do uso. Então, a gente tem, em sustentabilidade, esses 2 focos específicos. A gente também tem um terceiro, que é mais voltado para a área de certificação. Né? Então, como é que as empresas estão, via certificação, alinhando a questão da sustentabilidade, usando a ISO 14000, as normas de referência de responsabilidade social, para fazer um tripé de normatização dentro da organização, mas para esse tema eu já tenho uma pessoa trabalhando, então não é uma vaga que eu tenha para 2013. Tá? Então, as vagas que eu tenho é mais focado ou em servitização ou sustentabilidade junto com a questão de produto.
Para desenvolvimento mais na área de qualidade, o único tema de qualidade que eu ainda oriento na pós é relacionado a Seis Sigma. Tá? Então, os outros temas de gestão de qualidade eu não abordo, principalmente ferramentas, acho que a Linda vai falar um pouquinho, não é um tema que eu tenho interesse em pesquisa. Então, meu tema é mais na área gerencial e em qualidade, como é um tema que já está, em termos de gestão, bastante esgotado em termos de pesquisa, nós temos aí mais de 100 anos de pesquisa na área de gestão de qualidade, então a fronteira um pouquinho mais nova está aí meio próximo de Seis Sigma, então estou trabalhando, mas não... tem algumas pessoas já na pós fazendo isso também. E na área de gestão de projeto, então, os temas são muitos, porque é uma área ainda muito emergente, então, várias temáticas de gestão de projeto me interessam. Os temas mais presentes nas nossas últimas publicações são relacionadas à área de gestão de portfólio, gestão de competências em projeto, tá? E gestão de risco em projetos. Até o Módica, que está aqui, chegou a participar de um dos fóruns recentes sobre o tema. Então, esses 3 temas a gente tem trabalhado próximo na pesquisa de gestão de projetos, com alguns resultados recentes aí, mas o espectro em gestão de projeto é mais amplo. Nunca com interesse específico, gostaria de estudar o PERT. Em ferramenta, eu nunca tenho interesse específico em orientar trabalho de pesquisa. A margem de você conseguir fazer um trabalho de pesquisa de cunho mais amplo fica muito restrita, então eu não gosto de trabalhar com ferramenta. Né? Então, os temas são sempre os temas mais gerais que eu gosto de tratar na pós. Então, acho que, em linhas gerais, é isso aí, aberta aí para pergunta de vocês, um bom caminho aí para vocês procurarem entender melhor nossas pesquisas são pelo site, né, e material de apoio também, tem bastante material de apoio para vocês baixarem, tá? Tem artigo, tem tese, tem bastante coisa para vocês baixarem. Perguntas? Aí seria um tema que a gente não. Quando você pensa numa pós, você tira um pouquinho a lógica do objeto, né, que seria a iluminação, né, o setor, etc. Pensa nos conceitos. Vocês, nesse plano de pesquisa, vocês vão ter que pensar quais são as proposições, as hipóteses de pesquisa que vocês querem. E para a gente, como pesquisador da área, interessa as questões que você coloca para a área conceitualmente falando. Tá? Então, o objeto, né, claro que você vai ter que desenhar um método, um campo, isso faz parte da tua delimitação de método, mas vocês têm que preocupar mais como que vocês vão pensar as questões conceituais que vocês vão estar provocando aqui a gente, né, na hora de apresentação do plano. Tá? Mais questões? Só esclarecimento. Eu dei uma pesquisada no site e também conversando assim, com outras pessoas que fizeram. Assim, no meu caso, eu trabalho na empresa, na Ductor, né, que é de gestão de projetos. Eu vi assim algumas publicações, estudos de caso, né, que fala. Não sei se seria no pré-projeto, o que é, ou se entraria esse caso aí de tentar ver algo que eu trabalhe, um estudo de caso nesse sentido, ou que eu sinta que na empresa as pessoas que da parte da direção se interessam, assim, que é um problema da empresa. Problema, né, claro que não vai resolver o problema, né, mas a pergunta seria essa, seria se no pré-projeto já se pensa em algo de estudo de caso ou seria algo mais o assunto geral? Bom, a tua pergunta é bem pertinente porque eu não sei quantos aqui trabalham, mas essa é uma questão frequente. É claro que para você fazer uma pós-graduação, stricto sensu, que é o que a gente está falando aqui, trabalhando, o que não é simples, tem que ser sinérgico com a tua área de atuação. Tá? Porque senão vocês não vão conseguir fazer o mestrado e muito menos o doutorado, que exige uma
imersão muito maior. Então, o tema tem que ser sinérgico. Agora, a empresa que vocês trabalham não necessariamente vai ser o objeto da pesquisa. Por quê? Porque você é diferente de uma especialização lato sensu, que a gente fala, que é os MBAs, as especializações, que, pelo contrário, a gente pede que o trabalho de conclusão de curso seja feito no ambiente de trabalho. Aqui não, por quê? Porque, às vezes, para a sua questão de pesquisa, o melhor objeto a ser pesquisado não é a sua empresa. Né? Embora tudo que você esteja aprendendo relacionado à sua área de trabalho vá retornar para eles na forma de método, na forma de conhecimento que você tenha. Então, vocês vão ter que sim delimitar um método de pesquisa nesse plano, que pode ser um estudo de caso, pode ser uma pesquisação. Aliás, uma recomendação a todos é que leiam pelo menos tenham uma visão geral das possibilidades de método de pesquisa. Uma vez que vocês vão ter que oferecer nesse plano uma proposição de método e de objeto de pesquisa, é importante que vocês tenham um repertório, né? Então, o estudo de caso que você mencionou é das possibilidades de método de pesquisa. Tá? Então, não tem problema. Agora, se você for fazer na sua empresa, já não é estudo de caso, já seria uma pesquisação, porque não tem jeito de você ser um pesquisador isento dentro da empresa que você trabalha. Né? Então, já seria um outro tipo de metodologia de trabalho. Então, essa preocupação em desenhar um método, vocês vão ter que ter. Então, não está impedido que você, no seu plano de pesquisa, faça uma proposição de pesquisação, por exemplo, relacionada ao teu tema de pesquisa. Mas é muito difícil que a empresa seja objeto. Por quê? Porque você precisa de uma análise muito crítica a hora que você vai fazer o teu projeto de pesquisa. E o fato de você estar pessoalmente envolvido na empresa, isso já gera uma situação difícil de conflito de interesse que acaba prejudicando a análise crítica da pesquisa. Em geral, não é um bom lugar para se fazer o teu projeto de pesquisa. Não é impedido, mas principalmente no mestrado, que não tem você não está desenvolvendo algo novo, algo mais metodologicamente distintivo, mas mesmo assim você vai ter sempre que se deparar com essa questão, né, de conflito de interesse. Então, nem sempre é fácil administrar essa questão. A minha pergunta é sobre o processo seletivo. A apresentação do plano de pesquisa, há uma troca de informações com o orientador que você vai pleitear antes ou não? A gente apresenta o plano e, se vocês gostarem, vocês aceitam um aluno? Ou se a gente pode trocar uma informação antes, ver se está fazendo... Não? Então, outra questão que aparece sempre. Vocês estão aqui, a gente está aqui para responder pergunta, mas são vários candidatos. Então, se a gente não pode intervir, faça uma intervenção, sugerir coisas e leia o seu plano e não leia o do outro. Quer dizer, eu estou gerando uma assimetria entre dois candidatos. Né? É claro que você pode olhar o site e falar, pelo site não tive certeza se você tem interesse nesse plano de pesquisa, apesar de eu estar falando os temas agora. Né? Aí eu posso, sim e não, mas a gente nunca vai mexer no teu plano de pesquisa. Né? Nunca vai interferir nisso, porque faz parte do processo de avaliação. Então, eu crio assimetria entre o candidato que procura e o candidato que não procura. Então, nesse sentido, nunca você vai ter um orientador que leia plano, que dê palpite, porque ele cria uma assimetria que não é adequada. Tá? Mais questões? Não? Então, vou falar um pouquinho... Oh. Imagina. Seria exatamente essa linha de gestão de portfólio? Então, como eu comentei, nossos trabalhos estão todos aqui. Gestão de portfólio é uma linha grande, eu tenho no meu livro toda uma parte de gestão de portfólio, tenho pesquisa, tenho orientados, tenho 2 doutorandas, uma defendendo agora esse ano com esse tema, e é um tema de fluxo contínuo. Então, a gente tem muito trabalho, muito artigo em revista. Se entrar na parte de publicações, tem vários artigos sobre portfólio disponíveis para download. Então, é um tema que a gente trata há bastante tempo e tem bastante volume de publicação. Se você quiser abaixar lá no site, está disponível. Tá? Acho que tem inclusive algumas dissertações e teses disponíveis também. Tá? Pois não? Só tem
para 2013, 3 vagas para e que já estão preenchidas. Eu não entendi. Não, 3 vagas. Que para o próximo processo seletivo. Certo. Né? Então, com relação à gestão de projetos, então poderia ser colocado que no caso seria a senhora mesmo, ou poderia ser repassado para outros professores na linha de vocês? Então, na nossa linha tem a Linda e tem o Paulo, que eu comentei no início. O Paulo mandou e-mail que tem interesse em desenvolvimento de produto e inovação, né, Sandra? Ele colocou mais algum tema aí no e-mail? São só esses 2 temas. Então, acho que gestão de projeto no sentido amplo ele não colocou. Aí seria com a senhora mesmo, né, essa área. E, assim, eu tenho assim interesse justamente em gestão de projetos. Eu venho assim, eu trabalho aqui dentro da Escola Politécnica num laboratório dentro da elétrica e eu estou no setor de gestão de projetos de P&D. E como a ANEEL ela obrigou as empresas de energia a ter um recurso de 3% do seu valor bruto para pesquisa e desenvolvimento, acaba se percebendo que existe muito gargalo, muita dificuldade em entender e colocar em prática, né? Então, eu acredito que seja uma boa fatia para se pesquisar e para se colocar em prática essa resolução, né? Uhum. E então eu gostaria até mesmo de meu plano de pesquisa ser colocado como introdução a essa área mesmo na área de energia, né? Essa tendência, né? Então eu poderia colocar isso como o meu plano de pesquisa, e sim, os métodos, Então, alguns aqui que já tem o objeto bem definido, no teu caso seria esse programa da ANEEL, o que você tem que fazer é um bom recorte teórico, né? Lembrando que um plano de pesquisa ele vai ter um alinhamento entre o quadro teórico que você traça, as questões de pesquisa e proposições que você monta, o método, porque você vai fazer uma análise. Então você fala, eu vou estudar gestão de projeto no programa da ANEEL. Não dá, gestão de projeto é o mundo. Uma coisa... Então, você que já tem um objeto, talvez vasculhar nesse objeto quais são os temas que estão gerando mais tensão, e aí procurar um quadro teórico adequado, né, para que você monte as questões de pesquisa, e aí, como o objeto está meio resolvido, fica mais fácil essa parte da metodologia, como você vai desenhar. A tua preocupação é achar um recorte dentro da gestão de projeto que seja bem definido teoricamente, que você consiga traçar um quadro teórico geral e fazer as proposições de pesquisa. Mas é um tema interessante, sim. É um tema interessante. Acho que já veio até alguém aqui em algum dos fóruns que comentou essas questões. Acho que foi no Fórum de Risco que tinha alguém da ANEEL. Não estou lembrando agora, mas que comentou exatamente essas questões da dificuldade. Porque realmente existe um gargalo tremendo entre a academia e as patrocinadoras, né? E eles não sabem o que fazer com isso, e o recurso está aí, então eu acho que nada melhor do que a gente investir nisso, né? Bom, obrigada, vou olhar direitinho. Mais alguma questão? Então, gente, o Paulo pediu para falar desses 2 temas que são relacionados a desenvolvimento de produto e gestão da inovação, que são os temas que ele está orientando para o próximo período, 2013. O Paulo orientava também algumas questões relacionadas à qualidade, mas para 2013 ele vai pegar orientações na área de desenvolvimento de produto e gestão da inovação. Então, os temas que ele está disposto a tratar para 2013. Então, quem estiver pensando aí no Paulo, a ideia é procurar temas relacionados. O Paulo também tem bastante publicação. Se vocês olharem pelo currículo Lattes dele, no CNPq, então vocês vão poder ter uma ideia das publicações e aí procurar também nas bases de dados achar aí essa publicação. Kaushik Miguel, né? Acho que as publicações... Tá?
Então, vou passar agora a palavra para a Linda, para ela falar das áreas dela. Bom, eu trabalho mais na área de métodos quantitativos, tá? Então, a minha formação, eu sou formada em estatística, fiz o doutorado aqui. Então, eu lido com métodos estatísticos de modo geral. Eles são aplicados para engenharia de produção. Especificamente, tem 2 grandes blocos de assunto, né? Então, um deles, lógico que todos eles voltados para a qualidade. Então, um deles é o planejamento de experimentos, como é que planeja algum tipo de experimentos com restrição. Essa é uma área que eu comecei, tem um projeto conjunto com o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, que a gente está trabalhando em cima de casos reais, né, alguns experimentos que foram feitos até inclusive aqui na própria Poli, na engenharia mecânica, e não existe catálogo, o que existe de pronto são os catálogos que estão nos livros publicados, mas fora daquilo lá, como é que você planeja um experimento, que nem um caso que eu estou trabalhando é com relação a um carro, que a mecânica tem uma competição que todo ano acontece, que é o carro Baja, que é uma competição internacional, e como é que você vai calibrar o seu carro de tal modo que ganhe, que tenha o melhor desempenho, tá? E lógico que isso tem várias restrições, porque não dá para você montar e desmontar o carro, utilizar os planos padrões, o que já existe na literatura, porque o tempo é crucial. Você tem uma semana para testar e dizer, olha, o carro tem que estar com essa configuração para você poder ganhar, tá? Então, são alguns tipos de experimento que eu tenho trabalhado. E uma outra área que eu tenho atuado e já faz um certo tempo é a proposição de novos métodos, novos gráficos de controle. Para quem não sabe, gráfico de controle, lógico que é um gráfico, como o próprio nome diz, né? Ele vai ter uma linha central e tem os limitantes, né? Então, se os dados são coletados de hora em hora, mensalmente, sei lá, a periodicidade que a empresa determina e vai verificar se ele está de acordo com o que foi especificado. Então, se não tiver de acordo com o que está especificado, com o que está produzindo, vai ter que corrigir o processo, isso de modo geral. Os métodos mais antigos, o que percebeu? Que qualquer modificação, qualquer mudança, demorava muito para perceber. Então, não adianta ter um instrumento que eu sei que já mudou, só que só vou perceber 3 horas depois. 3 horas depois eu já produzi um monte, tá? Então, a ideia é, será que tem alguma coisa que eu consiga perceber tão logo tenha mudado, tão logo tenha fugido, que a gente chama fora de controle, eu perceba logo isso na minha mensuração. Então, tem tido métodos, a gente tem trabalhado muito com isso, e tem alguns controles que são mais econômicos, que são controles, por exemplo, quando você inspeciona uma peça e você tem que dizer se está produzindo ou não, de acordo com o que está especificado. Então, são o que nós chamamos de controles econômicos. Então, eu tenho trabalhado muito nessa área, né, de controles econômicos e de métodos estatísticos também. Então, essas são as 2 grandes divisões, né? Então, são gráficos de controle e são delineamento de experimentos. Porque eu vejo muito, o pessoal vem e faz delineamento, faz experimentos, não delineamento. Delineamento tem que ser sempre antes, né? Então, o pessoal faz experimentos, bate na minha sala lá e fala, professor, eu quero que você analise conjunto de dados. Aí eu pergunto para ela, mas como é que você fez? Eu fiz assim, assim, assim. Olha, mas fazendo assim, assim, assado, não dá para você fazer a análise do jeito que você quer. Então, isso é uma coisa importante. Você sempre tem que planejar para depois executar. Depois que está executado, dependendo do que não dá para resolver o problema. Então, isso é uma questão que eu sempre chamei a atenção e tem tido problemas. Então, eu tenho trabalhado com o pessoal da engenharia civil, né, que eles fazem experimento com asfalto, com aquelas pedrinhas na linha de trem. Tem várias coisinhas, né? Então, da mecânica, eles estão fazendo algumas experiências para determinar o nível de conforto, né? Então, nível de ruído, né? Qual é o nível de ruído suportável para as pessoas, como é que tem que ser a poltrona. Quer dizer, não é só uma coisa, né? Tem que ser a poltrona, tem o ar-condicionado, tem o barulho, tem a vibração. Então, tem uma série de elementos para você, no final, ter uma boa configuração, tá? Então, essa é uma área vasta. Eu tenho vaga, tá? Nos últimos anos não tem aparecido candidatos interessados em trabalhar
nesses métodos quantitativos, então eu tenho vaga. Tá? E atualmente eu tenho acho que um aluno, mas é do sistema logístico, e tem um aluno que eu peguei esse ano também, mas ainda está em avaliação para ver como é que ele prossegue. Tá? Quem quiser saber um pouco mais do que eu faço, pode olhar no meu Lattes, tá? No meu currículo Lattes, aí vocês vão ver a quantidade até para vocês saberem um pouco do tipo de pesquisa que eu faço. Tem muitos artigos, pode dar download para ler e entender do que é feito, né? Então, eu não tenho um site bonitinho aqui dentro da Marli, mas é isso que eu tenho para falar. Linda, minha dúvida é a respeito do DOE, né? O projeto de pesquisa seria propor um delineamento de experimentos para uma situação específica, ou é para ajudar a desenvolver uma forma nova de mais genérica? Assim, tem que ser, como é que é? Não entendi muito como é que seria construído o projeto de pesquisa nessa linha. É propor novos delineamentos para resolver um problema. Não é você planejar um experimento para resolver, por exemplo, esse estudo de caso, tá? Então eu quero, por exemplo, eu tenho um problema, que nem no caso do carro, são experimentos com muitos fatores, com um número muito grande de configurações, só que eles têm restrição, eles têm um único carro para testar. Então, se eu fosse fazer nos moldes tradicionais, eu ia demorar muito. Então, isso não tem na literatura. São novos métodos, novos desenhos, novos planejamentos de experimentos que ainda não foram estudados, não foram propostos. Então, a ideia é sempre ter catálogos, porque tendo catálogo, o que acontece? As pessoas vão poder usar. Já está catalogado, já tem como é que tem que fazer, é só abrir e usar. Então, a ideia é propor novos delineamentos que não estão disponíveis, e aí dizer como é que tem que fazer e como é que tem que analisar. Porque não é só você dizer como é que tem que configurar, né, como é que você tem que planejar, mas sim, após a coleta de dados, como é que você tem que analisar, chegar à conclusão, olha, a melhor configuração que você tem que fazer é essa. Tá? Então, são delineamentos não existentes, vamos dizer, na literatura. Tá? Então, tem muita coisa para ser feita, porque eu comecei a estudar um pouco isso daí e eu vi que tem um vasto material, que o que tem na literatura é muito pouco. E dá para inventar mais coisa. Tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguns chegaram atrasados. Acho que era bom que você chegou depois, você me desse seu nome, qual que é o seu interesse em fazer a pós-graduação, só para como todos foram apresentados, acho que é interessante você falar também. Eu me chamo Thiago. Meu interesse é na área de gestão de projetos. Qual é a sua formação? Eu sou engenheiro naval. Eu não sei. Acho que ele chegou depois. Bom dia. Meu nome é Márcio. Eu sou formado em engenharia eletrônica, tenho mestrado em administração. E o meu interesse é a gestão da inovação, mas na parte de desenvolvimento de novos produtos. Acho que você chegou depois, foi apresentado? Bom, meu nome é Márcia. Eu estive ontem com a professora Linda ali no anfiteatro, tal, onde foi colocadas as várias linhas de pesquisa, né, dos grupos. Então, eu achei que era interessante esse aqui, principalmente por essa área de qualidade, de gestão de projetos, porque eu acho que esse seria o meu interesse. Eu sou engenheira elétrica e trabalho atualmente justamente com essa parte de gestão de P&D, de projetos, e dentro aqui do departamento de engenharia de potência. Então, mas eu acredito que essa área que está faltando justamente ali é essa mesmo, de gerir projetos, de fazer essa ponte entre a academia e os patrocinadores. Então, esse é o meu interesse, e no caso seria tenho tempo livre, estou aqui dentro, acho que a gente tem que fazer esse tipo de pesquisa mesmo. Né?
Você? Bom dia, meu nome é Karen, eu sou engenheira de computação e o meu interesse é trabalhar com Six Sigma em empresas, aplicação em empresas de manufatura e serviços. Acho que até eu já encaminhei e-mail para você uma vez, mas aí depois tem que passar pelo processo seletivo, tudo. Eu sei que tem todo esse caminho pela frente. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Só uma coisa, no site está dizendo, lá na primeira página, que a prova vai ser a primeira fase, no dia 24 de outubro. 27. Então, no site está dia 24 de outubro. Tem lá informações importantes. Eu posso olhar, mas que eu me lembre, até onde eu me lembro, é dia 27, então, no sábado. Eu olhei hoje pela manhã, estava dia 24. No edital está dia 27. Não, é no dia 27, dia 27 no sábado. mesmo. Vai ser de manhã e de tarde. Eu agora não lembro se de manhã vai ser de manhã inglês e de tarde são as outras matérias. Você olha. No edital está certo. É no outro, onde tinha datas importantes. Depois você muda? Tá, só pra... Não, tudo bem, obrigada. Que às vezes tem tanta coisa que você tem que mandar, mudar e pode ter acontecido um erro. Importantes. Você muda, Lídia. Ok, obrigada. Justo aí, né, que não podia estar errado. Você? Bom dia, meu nome é Manuel Deus, minha formação é engenheiro eletrônico. O ano passado eu prestei para o pessoal do DTI, que é a parte de informática. Fui até a última fase, mas o meu projeto não foi aprovado, porque não havia interesse do professor na época. E eu vim aqui para conhecer mais ou menos como é que o grupo funciona. Um grupo que eu digo é o de qualidade de pesquisa, que aí eu tenho interesse por gestão e inovação. Tá? Eu acho que você que chegou atrasada. Meu nome é Maria Aparecida, eu trabalhei sou química e com especialização na área de administração. Trabalhei por 23 anos na indústria e há 4 anos eu me divido entre atividade de consultoria a empresas. Meu foco de atuação é a área de cosméticos. Então, eu me divido entre consultoria, né, a empresas e uma atividade de coordenação de cursos profissionalizantes numa instituição que oferece curso de pós-graduação. E o meu interesse é que, na verdade, eu estou dividida entre gestão de inovação e gestão de projetos. Ainda vou ler mais, pesquisar mais, para ver em que área apresentar o plano, né, de trabalho. Ok? Obrigada. Pode entrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Dúvidas? Como que funciona ser aluno especial? Na verdade, todos os alunos, eles ingressam como alunos especiais. Então, ele fica, após a seleção, primeiro até o segundo período, se não me engano, eles são considerados como alunos especiais. Até para a gente avaliar se o aluno tem o perfil para poder fazer a pós-graduação. Então, após esse período, dependendo do desempenho dele e do orientador, ele passa a ser aluno regular. Alunos bolsistas, eles automaticamente viram alunos regulares. Tá? Alunos que são bolsistas, a partir do momento que ele vira bolsista, se ele tiver no começo, ele passa a ser aluno regular. Mas todo mundo entra como aluno especial. E existe vaga para ser aluno bolsista dentro do trabalho de pesquisa de vocês? Depende, porque na verdade nós recebemos bolsas, cotas, né, do CNPq, da CAPES, e também quem quiser pode fazer um pedido para a FAPESP, tá? Eu não vou dizer quantas bolsas tem, porque na verdade depende um pouco que o CNPq e a CAPES fornece, né, diz qual é a cota, e também do número de alunos que sai, né, da saída e da entrada. Então, não sei dizer quanto. Agora, uma coisa que eu acho importante é quando o aluno fala, eu tenho disponibilidade para ser bolsista, ele melhora bem a situação dele no processo seletivo. Por quê? Porque entre você trabalhar com um aluno que vai vir esporadicamente aqui fazer disciplina, vai demorar muito mais tempo, e trabalha um aluno, quero fazer como bolsista, eu tenho essa predisposição, isso é um ponto importante, porque, como eu falei, diferente dos cursos de pós-graduação lato sensu, o estrito sensu exige um envolvimento. É claro que não é
necessário. Então, quem veio na palestra de ontem, estava ali a Marisa, que foi uma orientada minha, que fez mestrado e doutorado trabalhando, né, trabalhando no Oxiteno, e conseguiu e tal, mas exige um esforço muito grande, um comprometimento muito grande, né? Então, quando o aluno fala, olha, eu quero ser bolsista, esse é um ponto que o orientador costuma ver com bons olhos. Pô, é um aluno que eu vou ter aqui disponível e com uma imersão maior do que o aluno que faz trabalhando. Né? Então, o número de vagas a gente nunca sabe, né? Porque os órgãos de fomento, isso varia um pouco de ano para ano. Os que têm um currículo bom, em termos de poucas dependências, a FAPESP é um pouco exigente, em termos do currículo do aluno e do orientador, também podem pedir para a FAPESP, mas, em geral, a gente não tem tido problema, a gente tem pouca gente que tem interesse de fazer como bolsista. Isso gera ainda mais interesse do orientador, porque a maioria faz trabalhando. Então, quando a gente vê um que tem interesse em ser bolsista, a gente fica bem contente. Eu acho que todos os pedidos dos últimos anos foram todos atendidos. Não houve ninguém que ficou sem bolsa. O que pode acontecer é algum período ele ficar sem bolsa, né? Então, às vezes, a gente faz uma fila, né? Tem uma fila de inscrição e conforme vai aparecendo bolsa, nós vamos atendendo a essa fila, tá? Então, até onde eu saiba, quem pediu, ninguém ficou sem bolsa. Pode ter ficado um período muito pequeno, tá? Mas sempre teve bolsa para todo mundo. Agora, o que a Marli falou é verdade, né? Porque se o aluno se dispõe a ser bolsista, lógico que a dedicação dele é maior. Agora, por outro lado, não é impossível de fazer o mestrado e doutorado trabalhando, mas exige uma certa organização das pessoas, principalmente, e uma dedicação, porque não a pessoa tem que ser organizada, senão não sai, sabe? E lembrando da sinergia, né? Então, eu trabalho com engenharia elétrica, nada a ver com gestão, mas um dia eu vou querer, tem gente que assim, um dia eu vou querer dar aula de gestão, então eu já quero fazer um mestrado. Não vai conseguir fazer trabalhando, né? Por quê? Porque é diferente, um curso de especialização tudo bem, mas um mestrado, um doutorado, não é esse o perfil, né? Ele até consegue fazer trabalhando, desde que seja sinérgico, aquilo tem uma cadeia, uma espiral positiva com o trabalho dele. Se for muito diferente do tema central do trabalho dele, não faz muito sentido, não, tá? Oi, é verdade, fazer o mestrado trabalhando é algo bem dolorido, quase me separei. Mas aí, como eu decidi seguir pela vida acadêmica, agora eu estou como professor universitário e o horário é bem flexível, né? Inclusive, esse semestre eu tenho 4 turmas de EAD e dou aula 2 manhãs só. Além de todas as noites, né? Tem possibilidade de conseguir bolsa com esse horário flexível ou também é complicado? Então, os órgãos de fomento flexibilizaram com a questão de trabalho, né? Mas aí depende muito da tua carga. Pelo que você falou, você teria que reduzir a carga, porque você tem que ter, eles até toleram que você seja bolsista, dando poucas aulas, mas a tua carga de aula parece ser bastante grande e não se encaixar no período, no tipo de exceção que os órgãos de fomento abriram. Aí você ponderar se vale a pena reduzir a carga, né, pelo valor da bolsa e tudo mais, né? E lembrando, gente, o fato da gente falar que é a questão dos bolsistas não é para desanimar os não bolsistas. Eu tive, durante meu processo de orientação, excelentes alunos, né, como a Marisa, que apresentou ontem, o Leandro e outros tantos, que fizeram brilhantes carreiras, fizeram excelentes teses e dissertações, continuam trabalhando, e isso foi muito bom para a carreira. Quando eu comecei na pós em 2000, o pessoal tinha um certo preconceito. O mestrado ainda vai, mas doutorado nem pensar, porque não tem valor de mercado. Isso já mudou, né, porque educação continuada, o MBA já virou quase que commodities. Então, o doutorado, inclusive, é um título bastante valorizado. Não são todos os tipos de empresa, mas várias empresas valorizam muito esse título também. Então, não é uma exclusão, né? É claro que como
difícil você achar um bolsista, ele é quando ele aparece e tem um currículo, todo o resto tem que ser preenchido, né? Porque a gente olha o currículo, olha o plano, né? Mas se eu tenho dois numa mesma situação e um está desejando ficar aqui comigo o dia inteiro na salinha, ele tem uma vantagem, né? Mas todo o processo é olhado, né? Então não é para desanimar ninguém, não. Pelo contrário, a grande maioria que entra ano a ano é não bolsista, tá bom? Você que chegou depois, por favor, cadê o teu microfone? Eu queria que você se apresentasse e falar quais são os seus interesses, onde você quer trabalhar. Tá. Bom, primeiro, desculpa pelo atraso, fiquei quase uma hora na Francisco Morato, não sei o que aconteceu aí, o trânsito. Meu nome é Mário, atualmente eu já tenho mestrado em Engenharia de Computação pelo IPT. Atualmente eu estou trabalhando na FDTE, num projeto, outro dia nós até conversando por telefone, num projeto da implantação de escritório de projetos na Infraero. Eu já trabalho com essa área de gestão de projetos já faz alguns anos, acho que muitos não eram nem nascidos aí, mas já tem quase uns 14 anos nessa área. A dissertação de mestrado foi um pouquinho nesse trabalho e eu estou procurando agora me especializar e aprofundar mais academicamente nessa área no doutorado. Eu também dou aula, sou professor de gestão de projetos em algumas instituições, então no Mackenzie, na BSP, bom, enfim, alguns cursos de pós. Então a ideia é buscar o aprofundamento mesmo agora, né? Em alguma área da gestão de projetos. Ok, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? Sobre o pré-projeto de pesquisa, aonde que estariam as informações? Eu vi aqui no edital que tem, né, naquele arquivo tem a estrutura do pré-projeto, né? É isso aí. Esse seria. Tá. Mais alguma pergunta? Para dar umas dicas para pré-projeto, né, acho interessante vocês tentarem alicerçar a parte teórica com um quadro teórico que não seja só baseado em livros, tente achar alguns artigos acadêmicos, porque isso inclusive vai ajudar vocês a formularem as questões de pesquisa, as proposições, principalmente os que já fizeram mestrado já estão mais ou menos situados no que é um plano de pesquisa, mas quem nunca fez, o melhor jeito de entender como fazer é ler um artigo acadêmico, porque o artigo acadêmico ele vai ter sempre um quadro teórico, vai ter sempre questões de pesquisa, uma aplicação de método e a discussão disso. O plano de pesquisa, ele vai ter 3, né, você não vai ter o resultado e a discussão, mas as outras 3 vocês vão ter. Então, quem nunca fez um plano acadêmico, o artigo acadêmico ajuda muito a pensar, porque senão vocês vão apresentar um plano acadêmico com um jeito de monografia, e é ruim. Então, tanto para vocês como para quem está em casa assistindo, é fundamental que vocês procurem artigos acadêmicos. Boa parte das bases científicas, alguns que estão aqui na USP têm acesso, mas elas são pagas para quem não faz parte das comunidades acadêmicas. Mas tem uma base de dados que chama Cielo, que tem vários artigos acadêmicos e que vocês podem dar download free. Então eu vou pôr aqui no quadro o endereço, inclusive tem a revista Produção, que a gente editora aqui, que tem bastante artigo da área de engenharia de produção, tem a Gestão e Produção, que é um periódico também bem valorizado da área de engenharia de produção, que é free, e tem um outro da área de engenharia de produção mais focado em métodos quantitativos, que é pesquisa operacional, que pode achar também alguns artigos, né, interessantes para apoiar. Eu vou pôr aqui o nome desses 3 periódicos e vou pôr o link do Cielo para vocês. É www.cielo.br. Melhor por só que a revista
Você não fica, parece revista produção, parece que o nome chama revista produção. O nome da revista é só produção. É produção, gestão e produção e pesquisa operacional. Esse site tem todos os artigos dessas 3 revistas e vocês podem, é free, vocês podem dar download de qualquer artigo para vocês darem uma olhada. Mais alguma pergunta? Vi no site que tem várias disciplinas que são obrigatórias. Tem alguma diferença? Se for para gestão de projetos, tem tais disciplinas que são obrigatórias? Essa divisão? Eu acho que só tem uma que é obrigatória para todos, que é metodologia. As outras, cada grupo designa o que tem que ser obrigatório, tá? Mas a que é obrigatória para todos é a disciplina de metodologia de pesquisa. Tá? Os alunos, quando eles são aprovados, geralmente o orientador ele faz um traço das disciplinas que ele gostaria que o aluno fizesse, associado ao plano de pesquisa. Todo aluno assina um plano acadêmico quando ele entra. Então, às vezes, o orientador, inclusive, já discrimina no plano acadêmico as disciplinas que ele gostaria que o aluno fizesse. Outros deixam mais livres, né? Mas eu, por exemplo, discriminar as disciplinas que eu gostaria que o aluno fizesse no plano acadêmico. Agora, obrigatório mesmo são metodologia. Em geral, tem quantas disciplinas? Para quem vai fazer mestrado, tem que fazer 6 disciplinas obrigatórias, e quem é doutorado são 5 disciplinas. Só mais uma. Lembrando que uma coisa que a gente valoriza durante o projeto acadêmico e o mestrado e doutorado é a publicação. Então, os alunos que se distinguem em publicação, eles conseguem equivalência de créditos. Então, se você tem uma produção qualificada, você pode eliminar disciplinas com base nos artigos aceitos. Só voltando ao assunto da bolsa, para quem quer ser bolsista, começa a procurar ir atrás disso quando? Depois da segunda fase de aprovado ou precisa antecipar? Depois de aprovado. Depois de aprovado. Tá. E vocês já sabem quando que começa o curso no ano que vem? Uma coisa que não tinha no Não, acho no que edital. nem nós sabemos ainda, porque normalmente são 3 períodos, né, para quem não sabe, são 3 períodos. Começa geralmente em fevereiro, março, vai até maio, depois tem um segundo período que é maio, junho, vai até setembro, agosto, depois o último começa em setembro e vai até dezembro. Obrigado. Mas nós sabemos como é que vai ser o calendário do ano que vem. E quem foi aprovado, para quem quiser, que tem aquele perfil adequado, pedir para a FAPESP, aí logo que sai o resultado já pode começar, junto com a orientadora, a fazer o processo para a FAPESP, porque ele leva aí entre 90, 75 dias. Então aí já pode começar a fazer o processo. Os da CAPES, CNPq, aí é depois do ingresso, lá para março, abril, que começam a vir as cotas de bolsa, que aí começa a distribuição. Aí é um processo um pouco diferente. Tem alguns projetos que vêm com bolsa. Eu, por exemplo, tinha o ProEnja, que tem algumas alunas que foram bolsistas, aí a cota é para o projeto e o coordenador do projeto aloca a bolsa para um aluno regularmente inscrito na pós. Né? Aí é um processo do coordenador do projeto para a bolsa. Mas o comum é essa cota que vem para o programa, e aí o pessoal da comissão da pós, que a Linda é responsável, faz essa distribuição. Tá. Existe uma série de regras que eu acho que não vale a pena descrever, mas tem uma série de regras para alocar a bolsa, né? Então tem que ser uma vez, como somos 5 grupos, então tem uma por grupo, aí tem uma série de regras que a gente tem que utilizar para alocar a bolsa, para não ficar centralizado numa única pessoa, num orientador, coisas do tipo, tá? Dentro do número mínimo de créditos obrigatórios, eu posso usar alguns créditos em uma disciplina de outro instituto? Pode, mas tem umas regras que agora eu não sei te dizer. Tem um número máximo de créditos que você pode trazer de outras instituições.
Eu acho que isso daí tem que fazer um parecer, tem todo encaminhamento formal para fazer isso, tá? Mesmo que a Marli falou de aproveitamento de créditos com base em publicação de artigos, também tem toda uma parte formal, então tem que ter uma cópia do material, aí tem que ter um parecer, tem um encaminhamento formal até a concessão de equivalência de créditos, por exemplo. Então, assim, existe uma série de coisas, né? Pode um monte de coisa, mas tem que ter tudo formalizado. E a produção feita no período que ele está no programa, né? Então, o passivo dele pode ter até uma produção grande, mas não conta para essa equivalência de crédito. Essa equivalência é o que ele produz durante o programa que ele está aqui. Agora, pode fazer sim em outras unidades. Eu sei que tem uma limitação, tá? Eu não sei. Você sabe? Hã? 1/3. É 1/3. Tá no máximo. Em geral, para o mestrado não se usa nem tanto, mas para o doutorado, o aluno que fez mestrado e doutorado, aí começa a ficar difícil 11 disciplinas, ele acaba fazendo créditos fora, né? Em geral, aqui na população aqui próxima à FEA, outros programas da Poli, né? Outra pergunta sobre bolsas. No caso, eu estou terminando o mestrado e eu sou bolsista. Se por acaso eu passar no processo seletivo de vocês, eu poderia deixar para me matricular só o ano que vem, quando fosse começar as disciplinas, porque aí eu teria que apresentar o meu título de mestre. E assim que eu apresentar a dissertação, eu perco a bolsa. Então, existe essa possibilidade de eu prorrogar ao máximo para apresentar minha dissertação e deixar para fazer a matrícula com você só o ano que vem? Mas a matrícula sempre só vai ser o ano que vem mesmo. Porque a nossa lista vai sair em dezembro, né? A lista final vai ser em dezembro e a matrícula só vai acontecer só no ano que vem mesmo. Acho que provavelmente em fevereiro. Então, em fevereiro. Tem que estar definido até lá. Tá? Mais alguma pergunta? Sobre, no caso de pessoas que trabalham em empresa, né, fora da faculdade, tem uma dedicação média, assim, que vocês sugerem de desligamento na empresa, né, supondo horário comercial, né? Acho que isso varia, né? Não sei. Bom, os fins de semana são sempre nossos. Então, já de cara tem 16 horas que são pra gente. E na fase de crédito, você tem que ter a dispensa para vir aqui. O horário não é noturno, é horário diurno, né? Então, você tem que negociar um dia por semana na fase de crédito. E é óbvio, esse dia não é suficiente para que você seja aprovado nas disciplinas. Então, os fins de semana também acabam comprometidos. Mas você tem que negociar na empresa, né? Diferente de outros, eu vou fazer uma pós-graduação à noite e a empresa não apoia, tudo bem. Não é o caso, né? Porque a presença é fundamental e as disciplinas são demandantes. Então, você tem que negociar pelo menos um dia por semana para poder fazer isso. Conduzir o período de créditos, que para o mestrado é maior, são 6 disciplinas, então você vai ficar, quem trabalha geralmente demora 1 ano e meio em créditos, né, porque não consegue casar as disciplinas de interesse no mesmo dia, então ele acaba às vezes fazendo uma disciplina por período. Tá? Não, são todas quadrimestrais, são 3 períodos por ano. Então, isso, de certo modo, acelera, se faz em menos tempo, em vez de semestre. Tá? Na FEA é semestral. Então, quem faz disciplina na FEA tem que casar, os períodos são diferentes. Lá é semestral. Quem é bolsista consegue fazer menos de 1 ano e meio? Consegue. Em 1 ano, acaba os créditos. Né? O padrão é o bolsista, em 1 ano acaba os créditos. Ele faz 2, 2 e 2, acabou. Escrever, aí é outra história. Escrever a dissertação, aí é outro, aí é outro ano. Ou mais de um ano. Vocês
se essa pergunta já foi feita antes, como cheguei atrasado. O projeto de pesquisa a ser apresentado tem que estar alinhado com uma linha de pesquisa. E em relação ao orientador, ele já é definido, após não sei, é ser aprovado o aluno ou já tem Você pode indicar um candidato a orientador. Você indica, né, e pode não ser definitivo, depende, mas aparentemente você pode indicar um candidato a orientador. Tá bom. Isso quando da apresentação no projeto de pesquisa. O que tem acontecido nos últimos, acho que os últimos 2 processos de seleção, é que, por exemplo, dependendo do grupo, pode ser que não consiga absorver aquele número de candidatos. Então, às vezes, nós fazemos uma consulta coletiva para os outros grupos, perguntando se tem interesse nesses alunos que não foram selecionados para aquele grupo. Então, geralmente, nós convocamos esses candidatos que não foram aproveitados para outro grupo, para outros grupos. Então, isso é uma prática que tem acontecido nos últimos anos. A pessoa se candidata para um certo grupo e aí não tem orientador suficiente para absorver, então consulta os outros grupos e vê quem pode absorver. Ele tem que estar alinhado com quem vai te orientar e assim por diante, né? Ele tem que estar disposto a mudar de tema de pesquisa, por exemplo, tá? Se por acaso não for absorvido. Acho que isso é uma coisa que todos vocês têm que pensar, se o tema é central ou se o programa é central, né? Então, não tem, vocês devem ter olhado lá, não tem número de vagas. Por quê? Os candidatos são aprovados de acordo com o orientador, a disponibilidade do orientador, que varia muito de grupo para grupo, de ano para ano, porque os orientadores têm um número fixo máximo de orientação e nenhum orientador é obrigado a escolher um orientado, né? Então, o número de vagas é função dessa abordagem do orientador. Então, num determinado grupo, eu posso ter um perfil de pessoas que um outro orientador de um outro grupo que não foi atendido gostaria de pegar, e ele então se interessa pelo currículo. Mas o tema a pessoa fez alinhado com aquele orientador que ela tinha pensado. Então, é interessante vocês verificarem se vocês têm essa flexibilidade de temas, né, para poder participar desse processo de realocação, se for o caso. Isso tem acontecido sempre. Nos últimos 2 anos tem acontecido bastante, porque nós temos um número de aprovados e aí tem alguns grupos com menor número de professores que podem orientar, né? Então, os alunos selecionados, eles podem estar alocados em outros grupos que não é a primeira opção dele, vamos dizer assim, tá? Mais alguma pergunta, esclarecimento, dúvida? Bom, então eu desejo a todos que vocês façam inscrição, vocês façam um bom exame e estamos aguardando vocês por aqui. Boa sorte aí a todos, os que estão ouvindo à distância também. Boa sorte. Estudem, tá? E estamos aqui prontos para ajudar vocês na hora que vocês entrarem. Tá ok? Tchau. Tchau. Dá para ver quantos acessaram? Não, para só ver se mandava um e-mail se alguma pergunta. Hoje deu um número baixo. Só deu 20 acessos. Então, vai fazer as outras? Queria desenhar o topo.
A gente tem que salvar o vídeo, né? Porque a gente vai fazer agora. Você podia fazer, né? É, pra não perder, a gente teve um problema, perdemos já uma vez. A gente vai colocar no site? Como Não sei. Esse procedimento aí eu tô por fora. Não, valeu. Pode converter direto para o